Eu não sei se você acompanha ou não o Mister Olímpia, mas nos últimos anos a gente vinha tendo, né, uma briga, uma disputa muito acirrada pelo primeiro lugar na categoria Classic Physique. E eu gosto muito de fisiculturismo, né? Eu sou um cara que gosta de treinar, que gosta de academia. Eu vivo intensamente a academia aí entre altos e baixos, pelo menos há uns 3 anos seguidos. Fora o tempo que eu já treinava antes, mas eventualmente eu parava de treinar. E de alguma maneira ou outra, ainda que eu não acompanhasse tanto, o conteúdo furava a bolha e eu acabava vendo coisas relacionadas a Siban e Ramondino. Né? E esse último fim de semana, mais precisamente na madrugada do sábado para o domingo, tivemos finalmente a coroação do Ramondino como o grande campeão da categoria Classic Physique. E eu acredito que vocês, sim, viram de alguma maneira, foram impactados de alguma maneira por esse conteúdo, seja pela reportagem que teve, né, no Fantástico, ou seja pelas aparições desses conteúdos nas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, que seja. E uma coisa que chama muita atenção nesse processo, principalmente para quem acompanha há algum tempo, é que nos últimos 5, 6 anos tem sido sempre essa briga, né? Essa disputa entre Siban e Ramondino. Ano passado o Siban se aposentou, ele era o cara que dominava a categoria, e esse ano foi o ano em que todo mundo, desde a virada do ano, após saber da aposentadoria do Siban ao fim do torneio do ano passado, né? Todo mundo comentava que esse seria o ano do Ramon. E existia, assim, algum nível de dúvida. Eu acredito que por questões de erro de finalização na preparação do físico do Ramon nos últimos anos, que acabaram prejudicando ele, deixando com que ele entrasse com alguns níveis abaixo do que era apresentado normalmente pelo Siban. Claro que quando existe uma avaliação criteriosa sobre o atleta, são muitos aspectos que são considerados para que aquele atleta ele seja eleito, né, pela categoria o melhor representante da categoria, no caso a Classic Physique, que é a categoria do Ramon, era a categoria do Siban. Era evidente que existia uma distância considerável entre o Siban e o Ramondino. E isso foi uma coisa superada ao longo dos anos. O último ano do Ramon, antes desse, foi um ano bem caótico, e que por um milagre, depois de todas as coisas que aconteceram, não sei se muita gente lembra, mas ele teve alguns problemas de finalização na preparação, fora todo o problema com o Protan, que é aquela tinta que os atletas usam para destacar, para realçar a definição do shape, que começou a descamar, enfim, a derreter no corpo dele, né? E tudo isso ocasionou um quarto lugar, um amargo quarto lugar. Ele se recuperou, foi buscar a classificação num torneio local para poder se reapresentar no Olímpia. Não participou do Arnold Classic, que eu acho que foi algo muito importante na estratégia de preparação dele, e fez com que ele conseguisse delegar todo o esforço na preparação pro Olímpia, e funcionou. Todas as estratégias que foram usadas, juntamente com toda a determinação do atleta, funcionou, e esse foi o ano dele. Se existiam dúvidas de que seria, eu acho que quando a gente viu ele no palco contra os outros oponentes lá, disputando pelas melhores poses, a gente conseguiu perceber que não faltou mais nada, na verdade. Ele se saiu muitíssimo bem, ele amassou todo mundo, e é uma genética, é o famoso shape inexplicável, né? E é isso, ele é o shape inexplicável, é a genética dos sonhos, é a genética dos deuses, e pertence ao Brasil. E que bom que pertence ao Brasil, porque a gente está numa fase muito, muito difícil de distorções de pensamentos, de uma sociedade doente como um todo, mas aqui no Brasil eu acho que a gente tem visto isso cada vez mais com excesso de informação e de conteúdos, de coisas no digital que parecem refletir uma realidade, e no final é só um recorte da realidade, né? Não é a realidade como um todo, como ela é de fato. E o Ramon, ele se sobressai em meio a tudo isso, sendo um cara humilde, batalhador, que carrega ali o espírito, a alma de um brasileiro nato. Né? Ele tem uma origem muito humilde, ele vem do Acre, um lugar que aqui no Brasil existe muito piada interna envolvendo o Acre por ser distante, por ser aparentemente desatualizado em relação a outras cidades, outros estados aqui do Brasil. E ele vem de lá, é um cara muito esforçado, muito dedicado, que enfrentou muitas dificuldades na vida dele, mas que soube lidar com cada dificuldade, com cada novo nível de dificuldade, para poder chegar no ápice da carreira, que é viver esse grande momento que ele tem vivido com muita justiça. E uma coisa que eu vejo que muita gente não tem comentado, mas que merece um destaque especial, uma ressalva, é o quanto o Ramondino é grato a Deus. Antes mesmo de vencer, antes mesmo de ocupar a prateleira de cima ali do Olímpia, das competições por onde ele passou, ele sempre agradecia a Deus pela oportunidade de estar participando, independentemente de ganhar ou não. A visibilidade para ele já era muito importante.
independentemente da visibilidade do jeito que era, já era algo importante estar ali. Porque só quando você entende de onde você vem, de onde Deus lhe tirou, qual é a tua história de vida, quando você entende que está se cansando e que está tendo o privilégio de se cansar por aquilo que você sempre quis, as coisas são totalmente diferentes e muda totalmente a sua perspectiva de vida a partir daquilo, né? O seu pensamento a partir daquilo é modulado para te levar a uma nova realidade, a um novo estágio, que é um estágio de entendimento, que você precisa realmente ser grato pelas oportunidades. Você precisa ser grato por estar batalhando por oportunidades, e quando elas chegam, você já está tão em busca daquilo ali que você está tão imerso já no processo de batalhar pelas oportunidades, que aquilo ali, quando chega para você, você sabe reconhecer que foi uma porta aberta, que Deus abriu essa porta, que era o seu momento, que era a sua oportunidade, e você abraça. E o Ramondini é exatamente esse cara. Ele é um rapaz humilde, é um rapaz que fez amizade na categoria com a maioria dos atletas, principalmente os atletas que disputavam diretamente com ele o título. Inclusive com o Siban, eu vi a emoção do Siban. Vou deixar aqui algumas imagens, você deve estar vendo agora no vídeo, do encontro do Siban com o Ramondino. O reencontro dele, né? Dessa vez o Siban aposentado, mas tendo sido o penúltimo, né? O último campeão agora, o campeão é o Ramon, mas chegou e deu lá um grande abraço, entregou o troféu do Olímpia, né? E foi um momento emocionante, né? Os caras, eles viraram amigos nesse processo, e o Siban se emocionou, claramente se emocionou, chorou, e celebrou com o Ramon a vitória dele. E é bom quando você se torna uma pessoa tão admirável que você consegue até mesmo a validação, o apoio e a admiração das pessoas que competiam com você. Entende? E a competição nada mais é do que uma forma de melhorar e de afiar muitas vezes uma relação. E eu vejo dessa maneira. Criar amizades e viver esse momento que o Ramon está vivendo não é coisa para qualquer um. Isso é coisa para quem sabe aproveitar cada novo momento da vida e para quem sabe ser grato em cada novo momento da vida. Ramondino é um cara muito grato a Deus. Ele dá um excelente testemunho da sua crença. Sempre que ele ganha, ele tá lá, ele tá falando que isso aqui só é possível porque Deus me ajudou. Primeiramente a Deus, eu dedico isso a Deus. Ele sempre faz isso. Ele sempre diz, ore, batalhe, é só batalhar. Ore, ore, ore pelo seu sonho, porque Deus vai realizar. E muitas vezes, teologicamente, existem umas pessoas ou outras ali, mais especialistas na palavra de Deus do que eu, que alegam que não necessariamente isso é um convite de Deus para Deus agir em seu favor. Não necessariamente você vai conseguir obter favores do Senhor porque você está agradecendo por uma vitória que você ainda não teve. Mas no meu ponto de vista, e baseado também nas minhas experiências, Deus, ele entende a oração e o pedido a ele, independentemente da gente realizar aquele sonho e de ser da vontade dele aquele sonho, ele entende como uma forma de adoração. E a vida da gente precisa expressar de algumas formas a nossa adoração a Deus. E eu acho que o Ramon, ele faz isso através do esporte, através da gratidão dele, através dos pedidos dele para que ele fosse campeão, e aconteceu. E ele expressou isso de muitas maneiras, em várias fases da vida dele. Sempre estava lá. Segundo lugar, se ajoelhando para agradecer a Deus. Terceiro lugar, em outros anos, também. Top 5. Estava em quinto lugar em 2021, ano de estreia dele. Ele ficou muito feliz, se ajoelhou para agradecer a Deus. E em quarto lugar, ano passado, até nisso, que foi um ano frustrante, um ano que ele se preparou e que ele estava muito confiante para tirar o título do Siban. E ele chegou, ele não ganhou, ele teve todo aquele problema que eu relatei com a quinta, mas ele se ajoelhou lá no palco e agradeceu a Deus e ainda ficou feliz quando viu que o Siban ganhou pela sexta vez. Então é isso, é você também, você é tão grato que você reconhecer que o momento do outro é o momento do outro e você pode celebrar também por ele, né? Ele celebrou todas as vezes que o Siban ganhou porque ele sempre teve um carinho muito grande por ele. Então, assim, ele comemorou todas as vezes que isso aconteceu. Cara, não é fácil. Não é fácil você saber que é a vez do outro e não a sua. Porque tudo é no tempo de Deus. E ele deixou um post, o Ramon fez uma postagem falando exatamente disso, né? Ele expressou a gratidão a Deus na legenda, dizendo que não era no tempo dele, mas era no tempo de Deus. E foi no tempo de Deus, e foi no melhor tempo, e graças a Deus por isso, graças a Deus ele tem sido honrado por todo esforço, por toda a dedicação dele. Então plante, cara, não tenha pena, não tenha medo, você só vive uma vez, vai atrás, batalha, procura, que essa porta vai se abrir para você. As portas que você tanto deseja, muitas vezes não vão se abrir no tempo que você quer ou do jeito que você quer. Às vezes tem que percorrer um outro caminho para que faça sentido. E você vai entender só mais na frente, porque precisou ser daquele jeito. Mas não deixe de projetar, não deixe de planejar, não deixe de tentar, não deixe de sonhar e busque sim a realização dos seus sonhos, sempre apresentando como um projeto de vida seu a Deus, porque Deus é quem sabe o que é melhor para você, mas se for da vontade dele,
ele vai conceder sim, e vai honrar todo o seu esforço. Então fica aí o exemplo do Ramondini para falar além da premiação e dos louros e de todas as coisas e todos os reconhecimentos que, obviamente, ele merece pelo esforço dele, o nível de gratidão, de interesse dele pelas coisas de Deus e por mostrar o quanto ele é devoto, o quanto ele é grato a Deus. Isso eu acho que precisa ser também destacado e tá aqui esse vídeo para falar sobre isso. Obrigado pela sua presença. Deixa o seu like, compartilha, que vai me ajudar bastante. Eu tô retomando o canal. E é isso, tamo junto.